Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal que está chegando aí para nossa live. Queria agradecer o pessoal que esteve na nossa live ontem. Foi bem bacana, uma pena que o Instagram bloqueou a nossa live. Pena. Queria agradecer as mensagens aí que vocês mandaram, viu? De feliz aniversário. Vou chamar já meu convidado especial aqui. Boa noite, Thiago. Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Antes da gente começar, Thiago, eu gosto de fazer aquele teste, se o pessoal tá vendo a gente, se tá ouvindo, né? Porque eu tenho problema com áudio aqui, tá? Tá certo. Pessoal, boa noite. Vamos mandar joinha aí, se vocês estão vendo a gente, se vocês estão ouvindo, tá? Manda coraçãozinho também, tá valendo, para animar aí. Boa noite quem tá entrando aqui. Deixa eu ver aqui a Luana, a Luísa, a Tânia, olha que bacana. Olha lá, já tem até um elogio para o Tiago, ó. Tá Obrigado, entrando. obrigado aí, Luiz Antônio, tamo junto. Isso aí, ó. Tá bom, ok. Então, legal. Acho que dá pra gente começar, né? Sim, sim, sim. Bora lá, de acordo com o que for passando o tempo aí, o pessoal vai entrando na live aí, né? Vamos lá, Isso, então. isso aí. E vai lá, pode ir, manda aí. Então, gente, é legal até o Tiago se apresentar pra gente, né? Para eu conhecer um pouquinho mais do Tiago, né, Tiago? Sim, sim. Um convite especial que ele fez para a gente estar iniciando aí essa parceria. E eu gosto sempre de pedir para os convidados especiais aqui se apresentarem para a gente. Então, fala um pouquinho aí de você, tá bom? Tá Vamos lá. joia, tá joia. Primeiramente, boa noite, como já falei anteriormente. Meu nome é Thiago Moterani Braga, eu sou nascido da cidade de Machado, da onde eu falo agora, pois estamos de quarentena, né? Então, na cidade de Bragança Paulista, onde eu tenho a minha academia, que no caso é a Cross Experience, Parque Brasil, que se localiza no Parque Brasil de Bragança Paulista, está fechada por conta da quarentena. E, infelizmente, como meus pais são do grupo de risco, nós estamos aqui em Machado, né? Onde tinha um caso ou outro, já foram curadas as pessoas, então aqui nós estamos um pouco mais seguros. E eu formei em Educação Física na Faculdade de Muzambinho, hoje é o Instituto Federal de Muzambinho. Quando eu me formei era faculdade particular ainda e depois se tornou federal, né? E depois fiz pós-graduação em Educação Física Escolar. E lá na faculdade, quando eu morei em Muzambinho, eu tive o grande prazer de participar dos núcleos de extensão da própria faculdade. A faculdade de Muzambinho, desde o primeiro período, mesmo a gente não podendo atuar como professor na aula propriamente dita, a gente participava como estagiários coparticipantes da aula. Então foi lá que eu dei aula para pessoas gestantes, como é o tema que a gente vai falar aqui, né? Dei aula para a terceira idade, dei aula para crianças do ensino infantil, crianças do ensino fundamental, crianças do ensino médio, né? Jovens do ensino médio, né? Desde a escola pública, então aquelas crianças da classe média bem baixa, sabe? Aquelas crianças que iam na aula de educação física que não tinha nenhum tênis para poder brincar na aula. Iam às vezes de chinelo, muitos iam descalço. E trabalhei também na PAI com deficientes físicos, auditivos, visuais, né? E também atendíamos lá várias mães, né, que não tinham condições viáveis na época para poder frequentar o hospital ou para então lá tinha o posto de atendimento como se fosse um PSF hoje. Lá na PAI funcionava também um posto de atendimento. E aí nós, como éramos da área da educação física, a gente fazia algumas atividades com as mães do clube de mães. Então elas faziam artesanatos, elas produziam algumas coisas e muitas das mães, às vezes, participando do grupo das mães, iam no grupo grávidas, né?
tinham 2, 3, 4, 5 filhos, então eu acompanhei e fiz um bom trabalho com várias pessoas gestantes, né? E depois também mulheres que já tinham filhos e não tinham oportunidade de fazer atividade física na primeira gestação e depois fizeram na segunda, e tiveram alguns depoimentos muito bacanas que eu até gostaria depois de compartilhar aqui com vocês, né? E é isso. Hoje, aí depois eu fui embora para Pouso Alegre, né? Trabalhei um tempo em Pouso Alegre, num colégio particular, que é o Anglo. E aí depois saí do Anglo, entrei na academia e hoje comecei a desenvolver um trabalho paralelo com marketing de relacionamento, que é o que eu trabalho hoje. E hoje eu sou, graças a Deus, muito grato aí por tudo que eu conquistei, dono da Cross Experience Parque Brasil, né? Depois de muito trabalho aí, a gente conquistou esse tão sonhado negócio, né? E que, infelizmente, então um abraço pro Júnior aí também, entrou aí também, é coach lá da Cross Experience, lá da Vila Bianchi. Tamo junto, Júnior. E que também nós, da Cross Experience, fazemos um trabalho em Bragança Paulista e Brasil, né? Que nós atendemos um público diferenciado das demais academias. Às vezes o pessoal vê aqui, ó, cross, e o pessoal confunde muitas das vezes, fala, crossfit, né? Várias pessoas entram e falam, você dá aula de crossfit? Mas eu falo, não é crossfit. Fala cross porque é um circuito, né, de atividades e de exercícios, só que o nosso público é um público diferenciado do mercado. O nosso treino, ele é 100% inclusivo e adaptado, né? Tem pessoas de 7 até 85 anos, né? Vamos dizer assim, que conseguem fazer os nossos treinos. Claro que dentro de cada um da sua especificidade, da sua mobilidade, da sua condição de fazer, né? Inclusive tem algumas unidades que tem algumas pessoas grávidas que treinam na Cross Experience, não fazem o mesmo treino, porém os exercícios, por exemplo, de alto impacto, que é saltar na caixa, né? Que são exercícios de mais risco. Se a pessoa, por exemplo, cai da caixa com o bebê na barriga, é perigoso bater a barriga. Então, a gente adapta esse movimento como seria também para uma pessoa mais idosa, entende? Então, a gente atende uma faixa etária, que um público do mercado que nenhum outra academia atende, né? E por isso o negócio tem sido, graças a Deus, aí um sucesso, com mais de 285 academias pelo Brasil e todas com mais de 100, 150, 200, 300 alunos, porque nós enxergamos essa parcela do mercado. E uma das coisas que me chamou a atenção para conversar com você foi exatamente isso. Como eu já tenho esse trabalho com a maioria das mulheres grávidas, tenho essa experiência, eu chamei você lá no Facebook e falei, olha, vamos fazer uma parceria, porque Bragança, eu acredito que não tenha uma academia ou que não tenha nenhum treino específico para pessoas, né, que estão grávidas, né, ou que já são mães, acabaram de se tornar mães e falam, depois que eu tive o meu filho, aí eu não tenho tempo de ir na academia, depois, que foi... Inclusive, que foi a sua reclamação, né? Que foi o que você... Sim, foi o que você me falou. Tiago, é complicado, porque depois, na hora que os filhos nascem, aí a gente começa a dar prioridade para outras coisas, e aí o trabalho, aí a gente chega em casa muito cansada, e é exatamente isso. Por ter uma vida muito acelerada, por ter que estar cuidando do filho, por ter que estar desenvolvendo aí, né, a mãe, a super mãe, né, que faz 365 tarefas no dia só, e é exatamente por isso. Se você não desenvolve na sua mente uma forma de se fortalecer, tanto muscularmente como mentalmente, e você não cria uma disciplina para você, cada dia que passa, você fica mais cansada.
E aí você não coloca essa energia para fora, você não... no caso, as pessoas acham que elas vão cansar mais, mas é o contrário. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, claro, que o corpo tende a dar uma dolorida mesmo, né? E muitas pessoas até me reclamam, falam, ai, Thiago, eu vou te matar, meu braço está doendo, eu não consigo nem escrever, e eu não consigo sentar nem para fazer xixi na privada, porque a minha perna está ardendo e tal. E esse começo, todo começo é um pouco difícil mesmo. Mas eu já atendi, por exemplo, mães grávidas que faziam exercício com peso normalmente, entende? Mas é isso exatamente agora que a gente vai entrar nesse assunto, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque não são todos os exercícios que todas as grávidas podem fazer. Inclusive, tem uma faixa etária aí que até 3 meses, né, a mulher pode estar desenvolvendo algumas atividades. Depois do 3º mês, a hora que a formação do feto, quase, né, do feto completo, mas de um tamanho reduzido, já está mais informação, aí são outros tipos de exercícios que vão beneficiar o feto aí no caso, né? Você tem alguma pergunta aí específica aí que o pessoal fez, que você quer fazer? Fica à vontade aí. Certo. Na verdade, nossa, eu tô aqui, né? Já tô viajando aqui na sua história e nada é por acaso, né, Thiago? Porque eu sou muito da área social, né? Eu trabalho na assistência social. Eu Bacana. era mineiro, porque Machado é Minas, né? Você Minas, citou Minas. opa, peraí, Minas, né? Então, eu trabalho na cidade de Extrema, na assistência social, né? Agora estou aqui no Instagram também desenvolvendo, né? Uhum. E deixa eu chegar mais perto aqui, que o pessoal está falando que meu áudio está muito baixo. Deixa eu falar mais alto. E aí eu achei muito bacana, né? Como iniciou a sua história, né? Você trabalhando com vários tipos de população, faixas etárias, né? Que é o que a gente trabalha lá. Além das gestantes, a gente trabalha com terceira idade também, pessoas, né? Com algum tipo de deficiência. Nossa, bem bacana, né? Já estou aqui viajando. E na verdade, assim, as perguntas que o pessoal fez, na verdade, eu vou deixar mais para o final, mas eu gostaria que você comentasse essa questão, né, dos trimestres, né? A gente conta aí por semana, né? Tem gente que conta por mês, uma confusão, mas vamos falar pelos trimestres, né? Que nem você já destacou, e eu acho que é bem bacana a gente falar aí para gestantes que no comecinho realmente tem que tomar até um certo cuidado, né? Nos primeiros 3 meses, né? Mas aí você indica para a gente aí os exercícios que são possíveis a partir do 2º trimestre, né? Que seriam aí a partir do 4º mês, que é quando a gente está um pouquinho mais disposta, né? A maioria das pessoas, tá, gente? Tem Sim. gente que passa mal a gravidez toda, tá? Queria mandar um beijo para a Mari aí, minha amiga, tá já no finalzinho da gestação, coitada, tá aí passando mal a gestação toda, e aí é complicado ter essa disposição para o exercício, tá? Aí você fica à vontade para falar aí das suas dicas de hoje. Tá bem, tá bem, tá bem. Vamos lá. Então, vamos lá. O que acontece? No período inicial, no período de formação do feto, a mulher ela fica muito suscetível a perder o bebê. É o período aí mais de crise que ela pode estar propensa a ter essa perda, porque o feto ainda é muito pequeno, ele está em desenvolvimento e a gente vê em casos aí, mostra até na televisão, né? Que é a mídia que o pessoal hoje, o pessoal não assiste tanto televisão, o pessoal fica mais ligado, principalmente agora na quarentena, mais em YouTube e tal, mas o meio de informação da massa, né? Vamos dizer assim, era a novela, né? Então, sempre quando tinha esses casos, a fulana perdeu o bebê, acontecia isso, era nos primeiros meses de gestação. Ou por quê? Ou porque fez uma atividade física, não só exercício físico, pode ser tido uma atividade física. O que foi? Na minha casa chegou o rapaz lá com o sofá novo da minha casa e eu fui ajudar o rapaz a pôr o sofá para dentro. Entendeu? E aí eu peguei o sofá, fiz muita força, aquela força que eu fiz, eu fiquei tonta, e aí caiu a minha pressão, e eu passei mal, e depois disso eu acordei e tal, e eu tive vários relatos de mães que aconteceram isso, entende? Tivemos vários casos tristes também, né, de pessoas, no caso, na época que eu trabalhava em Moçambique, de meninas,
né? Que engravidavam muito nova, entendeu? E aí, tipo, não quero mudar a minha rotina. Eu jogava handball lá na faculdade, eu jogava vôlei, eu jogava não sei o quê, e aí a menina tem 17, tem 15 anos, né? E aí a menina não queria parar de fazer e tal, e continuava. Não, tá no começo, não tinha uma orientação. O que acontecia? Acaba indo jogar, acaba se pulando no chão e fazendo aquele esforço todo e acha que não ia acontecer nada. E aí, quando vê, vinha a notícia. Fulano tá no hospital porque perdeu o neném, porque fez um esforço além Então, nessa fase, o que vai acontecer? E principalmente, como você falou, que é a hora que começa os primeiros enjoos, né? Que a pessoa começa... Então, nessa fase, é os exercícios mais básicos possíveis. Então, a pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma caminhada, entendeu? Sem muito esforço, sem subir morro. Ela vai fazer uma caminhadinha. Ela pode fazer um exercício resistido de força, mas não exercícios com muito movimento. Ela pode fazer uma prancha, ela pode fazer uma ponte. São exercícios que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Inclusive, eu deixei até a cama aqui atrás, que tem algumas posições que são exercícios isométricos, que você faz algumas posições, gera força, gera uma tensão muscular, entendeu? Há um gasto calórico, né? Que é os exercícios funcionais, que são exatamente os que eu trabalho hoje lá na Cross Experience. São exercícios funcionais, 100% inclusivos e adaptados. E para as gestantes, tem que ser adaptados totalmente. E o principal, depois aí, na hora que o bebê vai crescendo, também é a postura, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas nesses primeiros meses, no primeiro trimestre, tem que tomar cuidado com isso, entende? Esse exercício. Então, a caminhada, Tiago, pode fazer hidroginástica, que hidroginástica não tem impacto. Pode fazer hidroginástica, só que a professora tem que entender que você é a grávida da turma, tá? O que na maioria das vezes acontece? Eu vou lá na hidroginástica, diz que a hidroginástica é ótimo, que não tem impacto, que o bebê já está no meio líquido e que estimula bastante, que ele fica calmo. É isso, realmente, isso é fenomenal. A água para a criança, aquela água morninha, né, e tal, relaxa você, a criança também fica muito confortável no ambiente, até porque ela está lá dentro da placenta, também tendo do meio líquido. Então é algo que também contribui na formação do bebê. E aí, quando isso acontece, aí eu vou na aula. Chega na aula a professora, então vamos lá, e aí eu acho legal a música, às vezes é uma música que é da minha infância, que tocou na minha infância, aí eu vou, e 1, e 2, e 3, e 4, e aí a minha frequência cardíaca vai lá em cima, e aí eu tô dentro da água, e o meu corpo tá quente, e na hora tá tudo certo. E aí, depois da aula, acontece várias vezes, né? Fala, tio Wesley, também aí, chegou aí o tio Wesley, né? De socorrer, às vezes, alguma mãe grávida. Não sei se o Wesley já aconteceu isso com ele lá na Armação Atlética, na época que a gente dava aula lá, mas eu cheguei a ponto de socorrer uma mãe que desmaiou no banheiro, né? Porque por conta disso, né? Fez a atividade muito intensa, e aí, depois, após a aula, baixou a pressão, realmente, porque ela está dividindo fonte energética com ela e com a criança. Então, ela está alimentando dois, né? E, às vezes, tomou um café não muito reforçado, foi naquela aula e a professora pôs a pilha na aula e foi, e naquela empolgação ela acabou se empolgando também e não teve o devido cuidado e acaba acontecendo isso. E pode acontecer desse esforço ultrapassar um limiar, né? E esse limiar acabar prejudicando tanto a mãe aí quanto a criança. E o principal problema é que você não sabe a hora que isso acontece, né? Às vezes é na rua, às vezes é... No caso dela, ela deu muita sorte porque a academia era encostada no hospital. A academia é aqui e o hospital em Pouso Alegre, Samuel Libânio, é encostado. Então ela saiu da academia dentro do hospital, mas não é assim que acontece na maioria das vezes,
né? Então, infelizmente, aí as mães têm que tomar esse cuidado para poder fazer atividades muito bem orientadas, né? Tem alguns exercícios, por exemplo, que eu vou demonstrar aqui para você aqui. Deixa eu ver se dá para ver certinho aqui na cama, aqui, por exemplo. Tá enxergando aí? Dá para ver a cama aí? Dá, né? Então, vou mostrar alguns exercícios aqui, por exemplo. E são esses aqui, ó. Você fica na posição de ponte aqui, ó. Elevou, segura, desce devagar. Desce devagar. Beleza? Outro exercício é a prancha, ó. E você fica com o antebraço encostado no chão ou no colchonete, né? E segura na posição. Ou lateral, né? Ou do outro lado. Deixa eu ver, esse aqui fica melhor assim, ó. Né? Eleva e segura. São exercícios que vão trabalhar aí toda essa região do core, toda essa região abdominal, né? Toda essa região aí do quadril, né? Fortalecendo também braço, antebraço, mas principalmente a região do core, onde a criança está localizada ali, que também vão ajudar depois, na hora do parto, que é onde ela precisa ter maior força para conseguir empurrar o bebê para fora. Outros exercícios também bem bacanas, sabe quais são? São exercícios de respiração, de yoga, de concentração, de inspira e solta o ar o máximo que você consegue com uma força abdominal muito grande, para você fazer exatamente isso, né? Tanto o cardio, trabalhar o cardio respiratório aqui, tanto a força abdominal de pressão de ar mesmo, né? Ou, ó, contrai, solta. Contrai, solta. Esse exercício parado gera aí um esforço, entende? Sem fazer movimento, sem sobrecarregar a criança e a mãe também, né? E só que, geralmente, o que acontece? Por que isso fica inviável? Porque a pessoa tem que pagar um personal trainer. Quando ela vai na academia, como eu te falei, se eu vou na hidroginástica, não vai ter um professor para ficar com a pessoa grávida e um professor para ficar com a turma. Entende? E aí, o que acontece? Porque senão a aula fica muito cara. Então, a sociedade tem que entender também que se você se predispôs a abrir uma exceção para uma pessoa grávida, forma uma turma de grávidas. Entendeu? Ah, quem está com 3 meses, quem está com 6 meses, aí todo mundo está grávida. Aí é um grupo mais homogêneo. E aí o professor consegue tratar com mais carinho e entregar muito mais do que ele tem de potencial para esta pessoa, entende? Para estas pessoas, no caso as grávidas, né? E aí isso acontece. E aí, na maioria das vezes, se acontece algum tipo de problema com a mãe, aí o pai, na maioria das vezes, chega lá na academia, não sabe o que aconteceu, não sabe da forma que foi. Aí a história para frente, você imagina como é que funciona, né? Aí é de xingo e palavrão para cima, eu vou processar, porque se acontece alguma coisa com meu filho, você é culpado, e por aí vai uma infinidade de problemas que acontecem com a atividade física. E aí o que acontece? Ai, menina, eu fui fazer uma vez lá na academia tal, nossa, mas eu tive um problema. Aí isso é conversado entre as mães, na maioria das vezes, porque elas todas se encontram no médico. E aí o que acontece? A atividade física fica como algo negativo. Entendeu? Nossa, mas eu passei uma vergonha. Meu marido ainda chegou lá na academia, ainda deu um escândalo lá, brigou com a fulana de tal, e falou isso, e falou aquilo, e não sei o que, e nem... Né? E eu fui para melhorar e aí acabou tendo problema. Aí eu tive que parar.
E aí o que acontece na cabeça dessa mãe? Um bloqueio com a atividade física, que não tem nada a ver com o negócio. Que era alguma coisa para ajudar, mas começou lá na onde o professor tinha que ter entendido isso. Então, quando você é professor, você tem que, a primeira coisa, quando você é o aluno, você tem que imaginar que você é o aluno. E na maioria das vezes isso não acontece. Entende? O professor, ele gosta de fazer abdominal, aí ele fala, galera, hoje nós vamos fazer 200 abdominal. Entendeu? E a pessoa não está acostumada a fazer 10. Mas ele quer fazer 200. Mas será que todo mundo quer fazer 200? Será que para todo mundo 200 é um número bom? Por que 200 e não 199? Entendeu? Tem outras formas de fazer isso. Então, a maioria das vezes é isso que acontece. A grávida fica sendo a exceção da turma. Entende? Ou então a professora vai e fica lá dando atenção para a grávida. Aí a turma fala assim... Você compreende como é complexo? Como é complexo esse mundo? Né? Isso. Então, e aí o que acontece? Você geralmente, o que a gente fazia, né, na PAI, a gente fazia o clube de mães. Então, por exemplo, a gente conversava com a faculdade tinha piscina, né, na faculdade, lá na época, né, hoje até coberta, antes não era, mas a gente fazia o quê? Tinha a aula do clube de mães. Tinham mães grávidas, tinham mães não grávidas, mas eram só as mães. Pode o pai? Não, é só as mães. Entendeu? Só quem era mãe. E aí iam na aula e todas eram tratadas da mesma forma. E quem não era mãe, grávida, né, não era gestante na hora, sabia que a aula já era para gestante. Entendeu? Poderia participar, porém a aula é para gestante, não é para você que já teve filho. Então a pessoa vai lá, ela quer participar da atividade, a atividade era gratuita, porém a aula vai ser dessa forma, por quê? Porque as gestantes não conseguem fazer o que você faz. Então ela que tinha que adaptar, só que tinha 25 gestantes e 2 não, 3 não, 5 não. É o contrário da outra situação, né? E aí depois, vamos lá, vamos continuar então aí. Depois vai aí, depois do terceiro, né, do terceiro mês, o bebê já está mais bem formado, né? E aí você consegue, às vezes as mães já não estão passando tanto mal, né? Não vomitam tanto, não sentem mais tanto enjoo, né? Começa, às vezes, até a outra fase, né? A outra fase do eu quero isso, a fase do desejo, né? Ai, mas eu estou engordando muito, ai, mas nossa, eu já ganhei muito peso, né? E aí o que acontece nessa fase? É uma fase crítica, por quê? Porque no começo no começo da gestação, ela está ganhando peso, né? O bebê está desenvolvendo, ela está ganhando peso. Do terceiro mês para frente, o negócio começa a complicar. E aí, na maioria das vezes, o que acontece? O Brasil em si, em toda a população brasileira, não é uma população ativa. Entende? Nós temos aí uma população, acho que, se não me engano, acho que é 22 milhões de pessoas obesas, acima do peso. 22 milhões de pessoas. É um número, assim, exorbitante. Então, a maioria das mães são sedentárias. E aí, essas mães sedentárias, por não praticar alguma atividade física, muitas das vezes têm pressão alta, tem diabetes, né? Hipertensão, diabetes, tem aí, por aí, essas são as principais, né? São as principais. Hipertensão, problema de pressão, ou hipotensão, ou hipertensão, né? Diabetes e por aí vai. Mais tantas outras doenças cronodegenerativas, não cronodegenerativas, que vão trazendo cada vez mais complicações para essas mães. Entende? E aí agora eu estou ganhando peso. E o que eu tenho que fazer? Agora eu decidi, aos 30 anos,
aos 28 anos, eu nunca fiz educação física na escola, eu nunca gostei, a minha mãe dava um atestado para mim, eu entregava para o meu professor, falava que eu não precisava fazer, e o meu professor deixava eu ficar lá sentadinha olhando os meninos jogar futebol e as meninas jogar queimada. E eu nunca fiz. E eu nem sei fazer. Mas agora eu preciso fazer porque eu estou engordando muito. E aí ela vai perguntar o preço de um personal, o personal cobra R$ 600. Ela já tem que comprar um enxoval da criança, ela já tem que pagar consulta, ela já... Você imagina. E aí a atividade física vai só, literalmente, empurrando com a barriga. Né? Vai ficando cada vez mais para o segundo plano e eu vou ganhando peso, e aí se eu sou hipertensa, aumenta mais ainda a minha pressão, que vai complicar lá na frente, na hora do parto, na hora da cirurgia. Né? Se eu sou diabético, então, se for insulino dependente, aí é pior ainda, né? Que aí ainda tem que fazer regulação de insulina, tem que, nossa, é bem mais, já é grupo de risco. Ainda tem outro risco que é o bebê. Entende? E aí você não encontra no mercado pessoas especializadas nesse tipo de grupo. E aí você às vezes acaba achando seu áudio não tá saindo muito aí. Dê aí seu... Oh, meu Deus do céu. Aí, ó, chegou mais perto, melhorou. Vou ficar pertinho, então. Isso. O meu tá bom? O meu tá bom aí, tio Wesley? Tá bom, viu? Beleza. Vamos lá. Então, o que acontece? Essas mães vão aí agora na necessidade. Preciso fazer alguma coisa. E aí, por exemplo, tem personagens que atendem tranquilamente, vão na casa, entendeu? Atende a domicílio, entendeu? Conseguem atender essas pessoas aí com uma qualidade muito bacana, entende? Diferente de colocar a pessoa dentro de uma turma. Né? Então, por exemplo, eu tô vendo aí até o Wesley que falou aí do áudio. O Wesley é um personal trainer que foi meu estagiário lá no ângulo na época, hoje já é formado, né, em educação física, e é um personal que atende. Não sei se ele já atendeu, mas eu sei que ele atende várias pessoas a domicílio. Ele vai na casa das pessoas e atende as pessoas, né? E aí a pessoa faz atividade na casa dela, entendeu? Aí, ó lá, o tio Wesley fala, eu vou, ó lá, e atende pessoas, tanto crianças quanto jovens, e na maioria das vezes essas pessoas que hoje está acontecendo isso, né, por causa da pandemia, as pessoas não podem estar saindo de casa, né? E aí ainda valorizou mais esse mercado aí, né, de poder estar orientando a pessoa ou online através de live, igual nós estamos fazendo aqui, ou então da mentoria mesmo, né? E aí, nessa fase aí do terceiro mês para frente, tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque quando a barriga cresce um pouco mais, começa a fazer o quê? Começa a acentuar, a pessoa começa a ficar assim. E aí, ó, essa curvatura aqui da lombar aumenta muito, né? Famosa escoliose. Muitas das mães desenvolvem escoliose, né? Na gravidez por conta do tamanho da barriga ou por conta do tanto de peso que ganhou. Porque não fazia nada de atividade física, não queima caloria, vem o desejo, eu quero comer chocolate, eu quero comer fondue, eu quero comer não sei o quê, eu quero comer pizza, eu quero comer bolo, eu quero comer torta, né? E aí, o que acontece? O peso aumenta muito e aí a barriga já aumentou. E aí acontece isso, acontece um pico aí de curvatura da coluna, né? Lombar. E aí começa a ter dores cada vez mais, aí não quer fazer atividade física, aí começou a dor, então tá doendo, aí que eu não vou fazer nada, não, eu vou ficar só de cama, eu não vou fazer nada, e aí aqueles problemas que já tinham de diabetes, vão só agravando, né? E até bacana o que o tio Eder comentou aqui também, ó, muda o centro de gravidade, né? A barriga passa a ser
a gravidade do corpo, porque está no centro do corpo, né? E aí isso acaba acontecendo. E aí como é que a gente faz isso? Dá para você também fazer atividades, né, funcionais sem muito movimento, porque você não pode ter o impacto, né? Você pode fazer atividades na água, porém não pode ser uma atividade muito intensa. Então, o que recomendo é fazer o quê? Colocar um frequencímetro, né, no pulso da mãe, né, ou aqui no próximo ao coração, aqui na cintura cervical, né, e próximo ao peitoral, e aí você afere a frequência cardíaca de tempos em tempos, para poder mensurar aí essa frequência cardíaca. Porque se você eleva muito essa frequência cardíaca também, gera um estresse para o bebê, certo? Até um certo ponto fica saudável, mas passou do limite, claro, tudo demais faz mal. E aí você tem que estar orientando, por exemplo, a pessoa a fazer alguma atividade, por exemplo, postural. No caso, seria essa aqui, ó, de encostar na parede e colocar o travesseiro no meio da perna. E segurar, deixa eu ver, acho que aqui fica melhor para ver. E segurar o travesseiro no meio da perna, encostado na parede. Né? Aí, outra coisa bacana que você fazer. Senta aqui na cama e pega o travesseiro, uma almofada, e pode fazer, ó, para frente, para cima, para frente, certo? Outras que ajudam também na atividade lombar lá, ó, coloca o travesseiro aqui no meio da perna, ó, sobe, desce, porque o abdominal você não consegue fazer ele, né, subir, porque a barriga vai impedir você subir. Então você usa o inverso, você usa a força da perna, do sobe e desce, para poder aumentar essa força abdominal, que é exatamente aonde a barriga começa a dilatar e aumenta a flacidez, e também vai gerar as estrias, vão começar a aparecer as estrias, que é principalmente a hora que a mãe decide fazer algo. Eu tenho que fazer porque minha barriga vai estriar inteira, né? Se eu não fizer nada, e na maioria das vezes pode fazer ou não fazer, né? Só que mães ativas tendem a ter menos estrias e a pele tende a voltar com mais facilidade, porque ela já tem essa elasticidade normal da própria atividade física e da quantidade de hormônio que é liberado, né, na corrente sanguínea, que faz esses estímulos serem processados dentro do organismo, entendeu? Essa quebra de molécula, né, ou da fibra muscular, que se destrói e reconstrói, se destrói e reconstrói, se destrói e reconstrói, né, faz também a pele transpirar, né, fazer mais trocas gasosas com o meio e libera endorfina, serotonina, dopamina, que são hormônios do prazer, que vão fazer com que essa mãe fique mais ativa, tenha menos fome de comer besteira, né, tenha mais foco e, consequentemente, as chances da criança ter qualquer tipo de doença cronodegenerativa ou não cronodegenerativa é muito maior quando a mãe tem aí uma prática regular de atividade física, tanto antes da gravidez quanto durante a gravidez, né? É isso. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta, algo que queira ser esclarecido aí? Se tiver o meu alcance aqui, eu respondo. Na verdade, a gente tá numa aula aqui, né? Gente, eu tô vendo só o pessoal comentando aí, acho que, né, o pessoal aí, a sua turma, né? Os alunos, o pessoal da academia interagindo. Parabéns aí, viu? Olha, tem uma pergunta. Com quantas semanas do mês de gestação é indicado o início das atividades físicas? As atividades físicas podem ser feitas durante todo o período da gravidez. Só no finalzinho aí da gravidez, aí,
No 8º para o 9º mês, não recomenda-se muito, tá? Por causa do risco também de fazer alguma força e estourar a placenta, algo do tipo. Então, né? Mas aí, o que acontece? Desde o começo da gravidez, você pode estar fazendo, né? Pode desde o primeiro dia da gravidez até o último dia da gravidez, desde que a mulher não tenha passando mal, ela não esteja indisposta, que seja algo prazeroso para ela, né? E ela vai estar fazendo, só que cada atividade tem que seguir aquelas regrinhas que eu falei, né? Não pode ser qualquer atividade. Ah, hoje eu estou afim de pedalar. Pega a bicicleta e sai para a rodovia pedalando, entendeu? Não pode fazer isso, entendeu? Pode pedalar? Pode, mas pega a bicicleta, vai andar no seu bairro aí, entendeu? Com seu marido, né? Vai fazer cansou, para um pouquinho, descansa, volta a pedalar mais um pouquinho, né? E aí você vai fazendo isso gradativamente. Tem várias atividades. Se eu for listar aqui, nós vamos passar muito tempo. Mas se você digitar hoje aí no Google aí, atividades para mulheres grávidas de 1 a 3 meses, vai dar lá uma infinidade de atividades. Só que neste período de quarentena não pode andar de bicicleta, não pode fazer caminhada, não pode ir na academia, não pode nada. Então, o máximo que você vai ter que fazer, ou você vai mandar uma mensagem no direct para mim, e eu vou te enviar um treino online para poder te orientar, ou você vai atrás aí de qualquer personal trainer que possa te orientar, ir lá na sua casa. Quem é de Pouso Alegre aí, chama o tio Wesley, que ele atende lá na casa das pessoas lá. Tá me devendo um pouco aí, tio Wesley, tô fazendo propaganda sua aqui. E aí ele vai lá na sua casa, atende as pessoas, né? E o mais bacana disso é que não tem como a pessoa faltar aula. Porque você está em casa e chega o personal. Aí chega o personal, elas falam, nossa, agora eu tenho que fazer, porque onde que eu vou? Não tem aquela desculpa, né, de falar, não vou, hoje eu não vou na academia, né, hoje eu não vou fazer, né? Mas é isso, mais alguma pergunta aí, alguém tem para fazer aí? Bora lá. O Heitor aí também foi meu aluno, hoje já vai se tornar médico. Grande Heitor, foi nadador. Tem também na caixinha de sugestões, né, tem alguma indicação de exercícios que ajudam no parto, no momento do parto? Sim. Sim, perfeitamente. Um dos exercícios é a posição de cócoras, tá? Que também é uma posição que você vai fazer no parto. Só que desta vez você pode ou fazer ela deitado, né? Ou fazer ela na posição normal. Vou explicar aqui para vocês como que funciona. É essa posição aqui, ó, né? Que você vai ficar agachadinho, né? Coloca o cotovelo dentro do joelho, tá? Peito para frente, não fiquem assim, né? Não fiquem assim, ó, coluna reta, né? E segura aqui nessa posição. O pé aponta para fora, na diagonal, na direção do joelho, certo? E você segura nessa posição o maior tempo possível, né? É uma posição que ajuda no espaçamento, né? Aonde vai passar da cintura pélvica, onde vai passar a cabeça da criança, né? São exercícios também que estimulam essa abertura aí do espaçamento da cintura pélvica, né? E também aqueles abdominais que eu falei, né? Ou também alongamentos, também ajudam bastante esses tipos de alongamento. Aqui, ó. Isso. Do outro lado. Certo? Aqui, né? Agachamento. Pode ser com a perna mais fechada. Coloca a mão para frente, segura na posição. Devagar, sobe, desce. Ah, Thiago, mas eu já treino e para mim fica muito leve. Aí você pega um saco de arroz, né? Pega algum pezinho, faz com peso, né? Ou segura uma bola, agacha, levanta, né? Tem vários exercícios aí que vão estimular tanto a região do core quanto aí o espaçamento para que facilite a saída do neném após
né, a gravidez. Vamos lá. Mais alguma? Bacana, né? Gente, olha só, essa aula aqui, ainda bem que depois eu vou deixar gravado, tá? A live vai ficar gravado no IGTV depois, né? Para as meninas que não conseguiram estar aqui com a gente hoje Tranquilo. assistir, né? E Conhecimento é vamos bom só se for compartilhado. exatamente, isso aí. Vamos ver, pessoal que está aí, né, entrando, sejam bem-vindas aí, as meninas que estão entrando. Vocês têm alguma pergunta, né? A gente está falando um pouquinho sobre exercícios físicos na gestação, mas, né, não sei aí como que tá, né, a parte também, não sei se você pode falar só um pouquinho da questão do pós-parto. Sim, Porque, assim, eu valorizo muito, né? Eu trabalho com gestantes e tudo, mas eu gosto de falar muito do pós-parto, que é um momento também muito intenso, né? Que a gente vive. É, e é uma mudança muito grande física também, né? Você estava ali gestando o bebê, né? Os 9 meses, né? Quem conseguiu chegar até os 9 meses. E de repente não existe mais esse bebê, né? E aí seu corpo tem que ir voltando, né? O útero voltando ao tamanho normal, muita mudança corporal, enfim, né? E aí fica complicado, porque tem muita mãe que fala, poxa vida, e agora, né? Será que eu vou conseguir perder esses quilinhos que eu ganhei, né? Que daí eu fiquei lá na pizza, ex- chocolate, né? sim, sim, vou então falar também. Então, para as mães que já são ativas, que já construíram um hábito de fazer uma atividade física, isso se torna algo mais fácil, porque elas entenderam que elas construíram hábitos saudáveis de praticar atividade física e o corpo vai voltar naturalmente, né? Eu conheço várias grávidas que eram mamães fitness e depois que ficaram grávidas, rapidamente, só no amamentar, né? Quando você começa a perder muita gordura que vai junto com o leite materno, né? Na primeira, principalmente aí no colostro, na primeira amamentação mais importante, né? E também faz essa questão. Quando você começa a colocar essa gordura do leite para fora, né? Você começa naturalmente a perder peso. Só que se você não pratica atividade física, você também perde a massa magra. Além de perder o peso, você perde a massa magra, né? Então tem às vezes mães que ficam, né, no caso de algumas chegam a ter alguma depressão pós-parto, ter algum problema, mas quando não tem problema, aí também é outra questão. Aí o que acontece? Aí aquela mãe acabou de ter a criança, certo? E aí tem todos os cuidados da criança, e aí o meu filho nasceu e eu quero ficar só com meu filho. E aí a atividade física vai ficar para trás mais uma vez, mas aí eu quero arrumar um jeito. E aí qual que é o meio mais fácil que às vezes as pessoas arrumam? Vou operar, vou fazer uma lipo, vou fazer, entendeu? E aí acabou de fazer toda aquela, né, mexeu em tudo ali, se fez parto normal, né, um pouco melhor, mas se fez cesariana, já cortou a barriga, já deu anestesia, já deu ponto, e aí, eu vou fazer abdominoplastia, vai fazer outra cirurgia, aí, entendeu? Aí vai tirar mais uma licença, aí vai... Então são vários outros problemas que vem causando, mas o pós-parto é importantíssimo, que também tem que ser aí tratado com bastante carinho, e entender que aquela mãe, por exemplo, é difícil para ela ter deixado o filho em casa e ir na academia. É difícil largar o filho nesse momento, né? Porque o filho nasceu, nossa, né? O meu tesouro nasceu e eu quero ficar com meu filho, o meu tempo todo é o meu filho, né? Mas ela tem que entender que ela também tem que começar a fazer algo, né? E aí muitas das atividades pós-parto, como essa, por exemplo, que eu mostrei do agachamento, a gente fazia com várias mães com a criança no colo, né? E aí, eu quero fazer hidroginástica, beleza, então entra na natação para bebês, né? Depois aí dos 3 primeiros meses, leva a criança para poder ir na piscina com você, né? Agora na pandemia não dá, mas aí em casa eu posso fazer, por exemplo, né? Ao invés de eu segurar a bola, eu seguro meu neném. Senta, levanta. Senta, levanta. Entendeu?
Então vamos brincar, ó, agachou, levantou, agachou, tá vendo? E dá para eu fazer exercícios, ó, com a criança, entendeu? Você tá aqui brincando, ó, de ninar a criança, ó, e tá fazendo exercício para o seu braço, né? E aí amanhã, por exemplo, você pode fazer exercícios posturais, ó, sobe, desce, segura a criança aqui, joga a criança lá em cima, levantou, desceu, e a criança começa a rir e brincar, e você faz algo muito divertido com o seu próprio filho, às vezes dentro da sua própria casa. E também, se quiser ver variações de exercícios, de formas, entra aí no Google, digita aí exercícios de mães com filhos. Vai aparecer aí um número muito grande de atividades para você fazer. Atividades com o filho no colo, entendeu? Atividades, muitas mães, por exemplo, que gostam de corrida, aí coloca o filho no carrinho, e tem o carrinho de corrida, que você vai acelerando tudo, e vai brincando ali com a criança. Hoje tem aquela mochila, né, que é eu falo canguru, né, que coloca a criança presa, e o pai vai correndo com a criança fica de frente para o pai, né, e o pai vai fazendo atividade física. Eu já vi vários vídeos de crossfiteiros mesmo, né, os pais vão no crossfit, né, que pegam a barra, tudo, só que aí na hora de fazer com os filhos, faz sem a barra, mas ficam fazendo exercícios com os filhos aqui no gorila, né? Então é algo bem prazeroso de se fazer também essas atividades. Agora, na pandemia, teriam que fazer em casa mesmo, né? Não teriam como procurar uma academia. Mas é bem importante que faça, né? Tanto na cama, essa, por exemplo, de jogar para cima, de levantar a perna, eu brincava muito com meu pai, eu lembro disso. Meu pai me levantar com a perna, a minha mãe também, de pôr a perna em mim e levantar, entendeu? Que também fortalece o abdômen, toda essa região do core aí, para poder estar voltando essa região que estava flácida, para ela voltar. Ai, Thiago, mas é só abdominal que resolve? Não, não é só abdominal que resolve. Alongamentos resolve. Os exercícios de yoga, de respiração, ajudam bastante, entendeu? Na concentração, né? Na respiração sua, que passa a voltar ao normal, porque quando você está grávido, você respira mais ofegante, cada vez mais, por conta disso, né? Então, tudo isso influencia. E o pós-parto é muito, mas muito importante, porque na maioria das vezes, o que acontece? A história que a gente escuta. Ai, mas você sempre foi assim? Não, depois que eu tive filho, aí eu engordei. Entende? Então, o que acontece? Se você deixa aquele período ali, e aí você deixa, e aí a mãe fica por conta do filho, e cada vez mais atarefada, cada vez mais coisas para fazer, e aí vai jogando a atividade física para frente, para frente, para frente, e aí cada vez menos faz, cada vez menos incentiva o filho a fazer, entendeu? E aí o que acontece? A mãe às vezes quer educar pelo faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Aquele ditado do falso profeta, né? Então, se você tem pais ativos, a chance de você ser uma pessoa ativa é muito grande. Então, liderar pelo exemplo é a maior legado aí que você pode deixar para os seus filhos e para toda a sua família. Você não precisa ser um atleta, você não precisa ser o melhor, né? Mas você precisa fazer, né? A Organização Mundial de Saúde aí recomenda, não só para mães, mas para qualquer pessoa, ter uma vida saudável, pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Tiago, mas eu não consigo, eu moro dentro de um apartamento. Legal, no seu apartamento tem escada? Tem. Então, beleza, vai lá, fala oi pro porteiro e sobe 10 vezes. Entendeu? Vai lá, fala, ô porteiro, bom, volta, sobe, vai lá no último andar, volta, desce, entendeu? E aí, algum jeito você tem que arrumar. O que não pode fazer é dar desculpa, que é o que acontece. Eu te mandei o link aí, né? De uma palestra agora, de uma live que teve antes, que é do Frank, que é inclusive da Cross Experience. E a live que ele estava falando era desenvolvimento
de mindset para que você não se auto-sabote, né? Porque o que mais você vê é que as pessoas desistem de tudo, né? Ah, eu desisto de fazer atividade física, eu desisto da academia, eu desisto de, né? Só não tem jeito de desistir do filho, porque não tem ex-filho, né? Graças a Deus. Mas, Viu? Mas olha, deixa eu te falar. Você acredita que a gente tem só 5 minutos? que ótimo, que ótimo. É que a gente vai empolgando, né? E é muito bacana quando a gente compartilha esse tipo de conhecimento, porque às vezes a gente não vê, né? Ninguém conseguindo falar algo do tipo, porque não teve experiências com esse tipo de público. É um público muito pouco atendido, tanto obesos quanto sedentários, né? O que a gente vê no mercado aí é a academia de peso mesmo, ou academias para atletas, que é o caso que eu falei para você do CrossFit, que é uma modalidade que vem crescendo muito aí, né? E aí esse público aí não fica atendido. E aí, graças a Deus, nós da Cross Experience encontramos essa parcela do mercado que não está sendo atendida. E se caso você conheça alguma mãe que quer fazer alguma atividade, ser bem orientada, pode ir lá, pegar aí o meu Instagram, né, ou ir lá na Cross Experience do Parque Brasil, e a gente pode montar um grupo, né, viu, Cássia, de mães, né, para a gente poder atender essa parcela aí. A gente pode fazer uma parceria, quem sabe aí, você conhece um público de mães, e a gente faz uma parceria para poder estar atendendo algumas mães de Bragança, né, que tem essa necessidade. Ah, Tiago, mas aí tem que ser só na academia. Não, se tiver um projeto da prefeitura e que as mães às vezes têm, pode ir lá na minha academia, ou posso ir também disponibilizar para estar indo lá. Tem estagiários lá na minha academia, a gente pode fazer aí uma parceria para estar atendendo essas pessoas, porque não adianta nada eu ter todo esse conhecimento, essa vivência e guardar para mim, né? Isso não transforma vidas, esse não é o papel do professor, do mentor ou do líder aí perante a sociedade. Tá joia? É isso. Nossa, olha, show de bola, hein? Parabéns, Thiago, pelo seu trabalho, né? A gente está se conhecendo hoje, né? Sim, Então, nossa, sim. muito, muito, sim, feliz, muito contente aqui. E acredito que seja só o início da nossa parceria, tá? Eu sou voluntária de um projeto social aqui em Bragança, então depois a gente precisa conversar, Sim, porque, sim, com certeza. né, com Com carinho certeza. também nessas mães, chama Projeto Mamães, Família um Bem Precioso, que eu até fiz uma live outro dia para ajudar o projeto. Eu acompanhei a E sua live. E a gente pode pensar também, né, nas mães em geral aqui de Bragança mesmo, né? Então, gente, Sim, ó, qualquer coisa já segue lá o Thiago, né? Corre lá, manda um direct para ele, né? Quem já tiver interessado aí, as mães, as gestantes, né? Ou qualquer outro público, né? Vocês viram que é bem adaptado às necessidades de cada um. Isso que eu acho bacana, né? O meu trabalho, na verdade, é nesse sentido também, de pensar nesse público que é pouco assistido, né? Eu trabalho muito com essa questão do pré-natal psicológico, né? E aí, se a gente bacana. for linkar com a questão física, imagina, é um pré-natal integral, né? Perfeito, Então, perfeito. trabalhar nessa linha, né? A parte física e mental. Lógico. Sim, é mente sã, corpo são, né? Exatamente, exatamente. E a gente precisa retomar mesmo esses cuidados físicos, porque a gente não tem esse costume mesmo, né? Sim, ainda Nossa, tem outra parte ainda que é a alimentação também, né? Que é o caso que eu ainda tenho lá no meu espaço, né? Ainda tenho toda a nutrição, né? Para poder potencializar aí resultados pós-parto ou, né? Tá encaixando aí algumas nas janelas aí das refeições das mamães aí. Tá joia? tá, joia. A gente vai ter que marcar outras lives. Estou vendo que o pessoal aqui tá adorando. Nossa, rendeu mesmo, tá? A gente vai ter que combinar aí as próximas, os próximos temas. O pessoal pode sugerir aí pra gente também, Sim, né? sim, sim. Mas a gente pode falar de mulheres que estão tentando engravidar, que isso é importante também, né? Sim, sim. Vai entrar na contagem regressiva aqui. Tiago, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Pela, né, pela parceria. Pessoal, obrigada quem participou aí com a gente, tá bom? E acompanhe a gente no Instagram E aqui, tá vai bom? tá joia. Obrigado aí. Vai um recado para os papais aí que têm filhas.
Abracem muito suas filhas